o nosso trabalho, né, sobre nossa prática profissional também. E para mim um prazer sempre poder ajudar aqui na PUC, né, que também é minha casa. Eu já dei disciplinas aqui no Corel, como professor convidado em 2015, né, e no semestre passado já como professor concursado da casa, só que atualmente eu sou professor integrante efetivamente do corpo da arquitetura na Praça da Liberdade, né, no departamento, mas estou lotado nas disciplinas e trabalhando junto à coordenação na Praça da Liberdade também. Um pouco da minha história aí para vocês conhecerem, tem 20 anos mais ou menos nesse campo da arquitetura, né? Comecei em 2001 lá em Viçosa, depois na Universidade Federal de Viçosa, depois vim para a UFMG, e onde que eu me graduei. Durante a graduação tive intercâmbio acadêmico para a Argentina, em Rosário, em Santa Fé, também para trabalhar em um escritório em Málaga, no sul da Espanha. E depois, quando eu estava no último ano de faculdade, eu, junto com o Leandro e o Felipe, na época, a gente decidiu abrir a equipe B Arquitetura, que é o que eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho da equipe B Arquitetura, que esse ano fez 14 anos, estamos caminhando para o 15º ano de empresa já. Eu e o Leandro somos sócios até hoje, atualmente temos mais uma sócia, a Bianca, que começou em 2011, 12 como estagiária, depois arquiteta, coordenador de projeto, hoje já tem alguns anos que é nossa sócia também dentro da empresa. E a gente tem até alguns colegas seus que são estagiários nossos hoje em dia, é uma equipe multidisciplinar, e daqui a pouco eu mostro um pouquinho disso. Além desse campo profissional, né, na equipe B, tem todo um trabalho acadêmico, né, então desde o trabalho com pesquisa, alguns anos no CETEC, que era um centro de pesquisa do Estado, depois, a partir de 2011, com a trabalho de professor, né, docente, iniciei como professor substituto na UFMG, onde eu fiz mestrado e fiquei como professor Reúne, que era um tipo de bolsa que tinha uma contrapartida que era dar aulas, até que depois vim para a PUC como convidado, trabalhei 3 anos na Newton Paiva e desde 2018 integro o corpo docente efetivo aqui do Departamento de Arquitetura da PUC, principalmente lotado na Praça da Liberdade. Mas tem um carinho especial por todo o departamento e pelo Corel, assim como pela praça, né? E aí, hoje, o tema, né, a abordagem, vai ser uma abordagem sobre a prática profissional, sobre a equipe B, e o Hugo me falou que você tinha interesse nesse campo das licitações, né, e esses projetos que a gente faz essa captação, que eu chamo de captação ativa, né, não é aquela que você fica lá parado e vem alguém te contratar porque você está ali, ou tem expertise naquilo. É uma captação que você tem que buscar, normalmente, essas licitações e ir atrás dela, organizar a documentação. Claro que com o tempo você começa a ser convidado e pode ser convidado a dar preço ou participar de alguns tipos de concorrência onde você é convidado para participar, inclusive de licitações. E aí eu posso falar um pouco sobre isso para vocês também. Mas eu pensei em distorcer um pouco ao que seria a palestra, porque eu acho que falar só de licitação e de concorrência, que seja pública ou privada, é falar da parte mais chata do trabalho, né? Então, e eu não sou especialista em licitações de um modo geral, mas a maioria dos projetos que a gente desenvolve na empresa são a partir de concorrências e de licitações. Então, o que eu imaginei de fazer aqui com vocês hoje? Apresentar um pouco do nosso portfólio de trabalho e citar em cada um desses casos, rapidamente, qual foi o processo de contratação e, no final, vocês perguntarem e trazerem questões específicas, tanto pelo trabalho quanto sobre os modos de contratação e de licitação. Então, peço de antemão um pouco de desculpa pela mudança do tema, mas eu acho que vai ser mais agradável e fazer mais sentido até para vocês entenderem como que
aconteceu a história aí da equipe B e esse andamento. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a tela do PDF, pessoal? Alguém me Sim. responda aí. Sim. Ok. Sim, Qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida específica, eu não estou vendo o chat, mas vocês podem chamar no áudio aqui, que se for algo rápido, a gente responde na hora, se não, eu anoto para a gente fazer uma rodada de respostas no final, tá bom? Mas pode interromper a qualquer momento aí. Então, a equipe B, como eu disse para vocês, a empresa começou em 2007, né? Como escritório. Oficialmente, a gente formalizou a empresa em 2009. E desde o começo, a gente tem um perfil de trabalhar com projetos multidisciplinares, né? E hoje eu vou abordar o nosso, que seria o core principal, os assuntos principais que a gente trabalha, que são projetos culturais nos campos da museografia, expografia e promoção do patrimônio, né? E quando a gente fala de promoção do patrimônio, não é só no campo físico, tem um campo digital também. Então a gente tem alguns projetos que são projetos digitais, desde aplicativos ou sites ou plataformas que servem como para promover o patrimônio. Muito bem. Então, como eu já disse, né, 14 anos de empresa e tem alguns princípios que regem a estrutura da equipe B. Ela tem o nome equipe B, envolve esse trabalho de equipe, né, e a princípio o Leandro e o Felipe tinham iniciado a ideia do escritório. Quando eu acabei de chegar da Espanha, tinha um mês que eles estavam organizando a ideia e eles me chamaram para fazer parte, já tinha o nome, mas a gente incorporou bem, e esse B tinha um quê de plano B. Como nenhum de nós três era formado, era um atendimento, a gente atendia muito outros arquitetos ou outras empresas, e o diferencial nosso era conseguir dar resposta, dar retorno num tempo muito rápido, né? Quando você é mais novo, você vira à noite ali, você fica morando praticamente no escritório, até que a gente foi deixando de ser quarteirizado, terceirizado, a passar a ser a empresa procurada e a buscar fazer a captação dos serviços, que é o que a gente estava conversando sobre esse processo de captação ativa, né? E aí sempre criatividade está envolvida no trabalho, né? Buscando criatividade não só nos projetos, como nos processos de gestão de trabalho, né? Essa ideia de uma gestão horizontal, onde toda a equipe participa, essa ideia de uma equipe colaborativa, de projetos colaborativos, né? E trabalhando com inovação. E essa inovação também inovação não quer dizer tecnologia, né? Também pode ou não envolver tecnologia, mas é uma inovação nos métodos, nos processos e na forma de gerir e trabalhar também, né? Equipe multidisciplinar, né? De arquitetura, urbanismo, design, expografia, museologia, né? Sistemas de informação, interatividade, história, paisagismo, patrimônio e diversos campos da engenharia, né? E projetos complementares. Então, a gente lida com todos esses projetos e muitas vezes em um projeto só, para um cliente só, passa por quase todas essas especialidades aí para entregar um produto final. E o processo de trabalho envolve essa particularidade, imersão e estudos de temas e contextos, porque cada projeto nosso acaba sendo não são projetos muito replicáveis, né? A gente está num campo de atuação específica, o campo da cultura, né, em geral, da ciência, da cultura, do patrimônio, mas cada projeto tem uma especificidade, não é replicável, e para isso você precisa imergir nesses contextos para entender esses temas, né, e esse campo. E hoje a gente vai falar aqui especificamente de 3 temas aí dentro desse grande mundo, que seria a expografia, museografia e a promoção do patrimônio. Promoção do patrimônio está ali no final porque está citando promoção através de mídias digitais, né, ou projetos que envolvem o campo de informação, o campo digital. Mas a expografia e a museografia também são formas de promoção do patrimônio em muitas instâncias.
Tá dando para ouvir bem aí, pessoal, até agora? Tudo beleza? Tranquilo, não. Tranquilo? Então, a expografia, vou passar aqui por alguns pontos, alguns projetos, eu vou e volto nele dependendo do momento da palestra aqui, gente, da conversa, né? Então, primeiro tem esse parte do reconhecimento do local e do acervo, né? Após você ser contratado, né? Então, primeiro vamos para uma etapa de identificação e reconhecimento, que vai todo para um campo físico, de entender o lugar como arquitetura, como espaço, como cidade, e também o acervo, né? Identificar o acervo existente, mas também tem um campo mais intangível, que são as pessoas, ou sobre algum tema, que às vezes aquele tema não está contado num acervo, né? Você vai conhecer ele a partir de alguns agentes da sociedade ali específicos, né? Essa foto aqui, por exemplo, aqui embaixo, foi o Memorial da Cavalhada de Brumal, que é aqui no interior de Minas que a gente fez, e não tem uma história muito registrada sobre a cavalhada, apesar dela ser um bem material reconhecido do município de Santa Bárbara, mas o principal está nesses causos e nessa oralidade que você reconhece a partir dessa conversa com essas pessoas, esses agentes envolvidos, né? Aqui, por exemplo, tem o caso... Vocês estão vendo meu mouse? A mãozinha aqui? Sim? Eu não estou com acesso ao chat. Falei alguém no... Sim. Né? Então, aqui, por exemplo, é uma identificação de uma série, e tem vários tipos de identificação, né? Desde obras de arte, aqui é na Casa Gaia, museu lá no Rio de Janeiro, ao lado do Museu dos Marinhos, lá no Cosme Velho. Aqui já é uma identificação arquitetônica, no caso do Palácio da Liberdade, aqui em BH. Aqui em Santa Catarina, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, uma identificação do acervo para o Museu da CAMI, que é Casa dos Açores, Museu Etnográfico, né? Então, são vestuários, tipos das ilhas dos Açores, português. Aqui já na entrada do Delta do Parnaíba, lá no norte do Piauí, um casarão histórico, onde foi feito o Museu da Cidade da Parnaíba. Aqui também, Parnaíba, né? Identificação do contexto urbano. E aqui já no INPA, Instituto de Pesquisa da Amazônia, né? Então já dá uma dó, né? Já um outro tipo de acervo específico. Aqui, por exemplo, é um trabalho, esse aqui já é uma pesquisa nos acervos do IEFA, por exemplo, o Palácio da Liberdade, estátuas do Jardim. Aqui já são ilustrações científicas feitas para o Casa da Ciência, que é esse museu do INPA. O Arthur, por exemplo, é biólogo e ilustrador, que trabalhou com a gente. Aqui a gente fala um pouco sobre essa pesquisa e conteúdo, né? Que não só você identifica o contexto que você vai trabalhar, mas você depois, né, eu falo nós como equipe, ou você como um agente dentro de um processo desse, tem que aprofundar e pesquisar. Esse conteúdo, você pode ser responsável por essa pesquisa, ou você pode receber essa pesquisa já mapeada para você trabalhar em cima dela. Em geral, mesmo quando a gente recebe esse conteúdo, essa pesquisa, a gente tem que dar uma boa peneirada e ainda fazer uma complementação nisso. Opa, 3. Então aí você vai para um processo de conceituação e definição de módulos temáticos, né, para roteirizar, como se fosse para trabalhar em cima dessa curadoria dessa exposição. Em alguns momentos você já tem uma curadoria pré-definida, mas a equipe expográfica sempre vai trabalhar para alinhar isso de acordo com a expografia. Esse aqui é uma perspectiva geral, assim, meio planta perspectivada, no Espaço Interativo de Ciências da Vida, que foi um projeto que a gente fez em 2012 no Horto, ali, que é o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, onde a gente foi responsável por todo o projeto expográfico e de sinalização, inclusive sinalização institucional, desde cartão de visita, crachá, papelaria, né, dessa parte, e ainda teve uma biblioteca aqui no segundo nível. E esse é um dos projetos, vocês falando de licitação, que foi divisor de águas na nossa vida, num processo de profissionalização
na captação de projetos culturais e de projetos de museu, né? Porque você fala assim, como que você caiu nesse campo do museu, né? Então a gente já fazia algumas exposições, fizemos alguns projetos de exposições, principalmente para a Multiplan, que era cliente nosso, né? A Multiplan responsável pelo Pátio Savassi, Diamond Mall, BH Shopping, né? Então sempre a gente trabalhava trabalhando na concepção, na organização, na parte cenográfica, junto com a Multiplan, desenvolvendo exposições temporárias para o shopping, em alguns outros casos, mas eles eram o principal cliente até essa época. E aí, por causa... esse projeto apareceu via Fundep. Fundep é a Fundação de Gestão da UFMG, né, e de outras instituições, mas principalmente da UFMG, e a gente já tinha desenvolvido alguns trabalhos de arquitetura para a Fundep. Então, a gente estava no banco de fornecedores deles. Então, isso é uma primeira dica que vocês podem levar, é buscar ver quais canais você tem para entrar em bancos de fornecedor, né? Porque uma coisa é licitações abertas em geral, que todo mundo pode ter acesso, pode participar, e outras que são específicas para quem é daquele grupo de fornecedores, né? Então, não é qualquer pessoa que faz um projeto para a Vale, ou para alguma fundação, por exemplo, da Uzi Minas, ou para o Banco do Brasil, né? Que não são empresas totalmente, não são públicas de forma geral, e não trabalham seguindo um padrão puro de licitação pública, mas que tem um banco de fornecedores. E esse banco de fornecedores, quando tem uma demanda, se envia para essas pessoas participarem. Então, sempre que vocês puderem, se vocês forem ter uma empresa, busque descobrir quais grandes empresas ou instituições vocês podem se cadastrar como fornecedores, sendo que elas contratem aquele tipo de projeto que você fornece, né? E para isso você precisa cumprir os requisitos necessários para ser fornecedor dessa empresa, né? Ou dessa instituição. Ser uma empresa constituída, ter tudo regular, né? E esse é um outro ponto que a gente vai falar depois, sobre essa profissionalização e formalização. E aí, nesse projeto, a Fundep nos convidou para participar dessa concorrência e pediram atestados e tudo, e era uma concorrência técnica em preço, duas, né? Uma para expografia e uma para sinalização. E nessa aí, a gente mandou uma carta na frente da nossa documentação para concorrer para as duas, argumentando por que a gente devia ser contratado para as duas, né? E quem participou da comissão de seleção das empresas, e isso foi muito bom, que ela foi técnica e preço, é difícil ter sempre licitações técnica e preço, normalmente são, em geral, são preço. O diretor do museu fazia parte da equipe de seleção das propostas, e ele, lendo nossa carta, e a gente argumentou por que tinha que ser a gente falou, porque a gente tem expertise, capacidade para isso, e dois, porque justifica, e não justifica trabalhar com duas empresas, já que a gente não consegue ver essa dissociação entre sinalização museológica e museográfica, né, e a expografia. Elas estão intrínsecas, estão relacionadas. Ele teria muito mais problema gerir duas empresas do que gerir a gente, e a gente já trabalhar fazendo essa compatibilização. A gente teve o menor preço na expografia e não teve o menor preço na sinalização. Mas, como era técnica e preço, a gente ganhou para fazer as duas, conseguimos fazer as duas e ganhamos. Então, às vezes, você tem que ter um pouquinho de cara de pau e se promover em alguns casos. Por que eu falo que isso foi um divisor de águas? Porque a partir desse projeto, a gente teve que fazer toda organização no CAL, né, para fazer tanto a RRT, né, que na época já era CAL ou era CREA? Era CAL. Fazer a RRT, né, o Registro de Responsabilidade Técnica, e depois juntar com o atestado, que é o que a instituição te entrega depois que você entregou, né, atestando que você concluiu aquilo que estava na RRT, e aí você manda para o CAL para fazer a CAT, que é a Certidão de Acervo Técnico. E o que você vai precisar, na maioria das licitações, é de uma CAT que comprove que você já fez aquilo ou algo similar, dentro dos requisitos que vão ser solicitados. Nesse caso dessa concorrência, pedir atestado simples. Isso foi bom, porque a gente tinha uma série de atestados de outros clientes, mas a gente não tinha nenhuma CAT.
E essa foi uma CAT muito boa, porque ela deu para a gente área, né? Então esse projeto era acima de 600 metros quadrados de área expográfica, era em uma edificação tombada, né? Incluía sinalização, incluía parte toda de interatividade também e de projeto interativo. Tinha uma parte de sinalização externa também, que a gente fez uma sinalização para indicar até chegar nessa área lá dentro do museu. Então, deu um atestado muito bom para a gente. E a partir daí, a gente passou a entender que tinha todo esse mercado formal do campo da museografia, porque até então as empresas de museografia e expografia não trabalhavam, era muito contratação direta, não trabalhava tanto nesse processo de licitação. Então esse foi um divisor de águas, vamos continuar aqui, depois a gente pode falar mais sobre esse tipo de contratação. E fica a dica, né? Para você participar de licitação, primeira coisa que você tem que ter é tudo registrado no CAL, pegar atestado de tudo e fazer CAT de tudo, tá? E tentar deixar esses atestados sempre o mais organizados possível. E aí, depois dessas etapas que eu falei da expografia, você tem também os recursos expográficos, né? Qual recurso que você vai utilizar para expor aquele conteúdo? Vai ser através de aqui, por exemplo, no IMPA, né? Gavetas etimológicas, parede, tecnologia, associação de mídias interativas, que as pessoas podem colocar a mão ou não. Essa foi para uma exposição da Uzi Minas, aqui o Museu de Arte Sacra do Estado do Alagoas, aqui já em Belo Vale, essa foi em parceria com o IEFA, Instituto de Patrimônio, né? Uma interação analógica. Aqui semi é analógica, porque é um retroprojetor daquele antigo, você poderia mexer as transparências ali para criar esses cenários culturais. Aqui já na Fiocruz, no Rio de Janeiro, uma maquete tátil, né? E uma maquete tátil que teve que ser pensada e projetada até o tipo de material, porque é uma área de extrema corrosão também, por ser uma área próxima do mar, né? No Rio de Janeiro. E aqui também mais um lá da Amazônia, que tinha a ver com essa ideia, com essa conceituação de recursos relacionados aos próprios laboratórios lá do INPA. E como eu disse, tem a questão da identidade visual, né? Que não é só uma identidade visual de pensar uma marca, uma paleta de cores ou uma tipografia. É toda uma identidade visual aplicada ao conceito que você está trabalhando dentro daquela exposição. Então, lá no Espaço Interativo Ciência da Vida, era o corpo humano e a tecnologia que nós chegamos nesse tipo de identidade para identificar as salas e tudo mais. Aqui é a Fazenda Boa Esperança, né, em Belo Vale, no interior de Minas, e foram desenvolvidas ilustrações que a gente desenvolveu, né, dentro da nossa equipe, com ilustradores contratados, e toda uma espécie de uma identidade voltada para essa proposta expográfica. Um outro caso, quando você participa de contratações diretas, que não é o caso de uma licitação, e aí eu vou citar para vocês, tem um caso da montagem, né? Estão comigo aí, gente? Está rolando? Estou falando rápido, tá ok? Tudo certo, gente. Tá bem bom. Tá bem bom. Tudo certinho. Alguém está vivo? Ah, bom. Vocês podem parar se ficar em dúvida em alguma coisa. Então, a etapa de montagem ela é uma etapa que em licitação não vai ocorrer. Por que não vai ocorrer? Porque quem projeta não executa. Isso está na Lei 8666. Então, quando é uma licitação pública, ela sempre vai ser regida pela 8666, que é a Lei das Licitações. Quando é uma concorrência privada, por exemplo, o SESC não é uma empresa pública, mas as concorrências do SESC, elas se espelham na 8666. No entanto, elas não precisam seguir, esses editais não precisam seguir a 8666, tá bom? Então tem uma diferença. Então, se fosse fazer um trabalho para fundação, para o... Como que é o nome da Fundação da Uzi Minas? É tipo o Instituto Cultural Uzi Minas ou Fundação Cultural da Uzi Minas. Eles podem contratar projeto e montagem, né? Então a gente faz o projeto, faz a montagem. Quando a gente fez o Palácio da Liberdade, a museografia e organização da visitação do Palácio da Liberdade,
assim como em Belo Vale, quem fez essa contratação não foi o IF, foi a APA, que é uma associação de promoção de cultura que gere verbas específicas, muitas vezes do Estado, para fazer a gestão desses projetos. Então, a APA também tem editais, que são concorrências, que ela convida empresas para participar das concorrências, mas não são regidas pelo 8666. Então, tem essa pequena diferença, né, que institutos, instituições, fundações, SESC, SESI, né, esses todos podem fazer no molde do 8666, como não fazer de outra forma. E, normalmente, eles fazem concorrências convidando algumas empresas que são consideradas experts no mercado, né? Então, eles fazem uma lista curta ali, chamam 3 empresas, 5 empresas, e mandam o edital convidando essas empresas para, se querem dar preço, para participar dessa concorrência. Algumas vezes, tanto o Estado quanto essas instituições podem te procurar para dar o valor de referência ou para auxiliar eles na verificação e montagem dos editais. A gente recebe sempre, desde prefeituras, do Estado, até de alguns órgãos do governo federal, o pessoal manda para a gente um pré-TR. O que seria o TR? Termo de referência, né? Então, enviam para a gente um TR pré-organizado falando: eu queria que vocês me dessem valor de referência, porque eles pedem valor de referência para 3 empresas para virar o valor que vai ser a base de comparação para depois, quando for para a concorrência, todo mundo vai ter que colocar daquele valor para baixo, né? Então, é outra dica: quando for dar um valor de referência, já dê um valor um pouco acima, porque depois alguma das empresas que der a referência pode jogar lá embaixo e aquilo virar um valor de referência que não compensa você participar da concorrência, e também porque você já sabe que aquilo vai virar referência. Depois todo mundo vai entrar dando desconto para ver quem ganha, né? Então, eu estava falando por causa da questão da montagem. Na 8666, quem projeta não pode participar depois da licitação de execução. Já em institutos e fundações, eles podem fazer uma contratação de projeto com montagem. A gente não faz obra civil, então, no máximo, alguns retoques, pintura, uma reforminha básica. Quando precisa e quando justifica, a gente faz projeto e montagem de exposição, juntamente com um parceiro nosso, que é a Fala Cenografia. Então, o Fala trabalha, também conhecido como Fala Fina, que o nome dele é Oscar, mas todo mundo chama ele de Fala, e a empresa dele Fala Cenografia, esse cara de vermelho aqui. Então, é um parceiro nosso de longa data. Foi a empresa dele que ganhou a licitação para executar lá o EICV em 2012, e sempre que a gente pega participar de uma concorrência que envolve montagem, a gente compõe esse preço junto com Fala. Isso é uma outra coisa que vale vocês pensarem sempre aí, quando vocês forem ter uma empresa, se vocês forem ter, é na composição do preço. Com o tempo você ganha experiência, você já sabe quanto custa um projeto elétrico ou um projeto de ar-condicionado, consegue pré-dimensionar esses valores para você fazer uma montagem de preço, o valor do museólogo, do historiador, né? Mas em muitos casos, principalmente quando você está começando, é importante você fazer essas cotações para você montar o seu preço que você vai entrar para concorrer, até para você saber quanto que você pode baixar sem correr o risco de tomar um prejuízo naquela licitação. Então, beleza, aqui alguns exemplos de montagem quando chega no ponto de montagem. Quando é para licitação, a gente entrega planilha orçamentária e cronograma de obra. Depois, o órgão é responsável por fazer um edital para contratar uma ou mais empresas para fazerem a execução desse projeto. E aí, gente, aqui tem alguns exemplos de projeto. Esse é o Museu de Arte Sacra do Estado do Alagoas. A gente ganhou em 2014. Foi uma licitação até bem difícil, porque só que foi ótima para a gente, porque ela tinha que ter atestado de expografia em patrimônio e tinha que ter um atestado de projeto multimídia para tela multitoque. E acreditem ou não, ali em 2014 a gente já tinha feito dois projetos multimídia com programação e tudo para tela multitoque para o pessoal do grupo Tenco, que é uma empresa tipo Multiplan, só que de shoppings para cidades um pouco menores. Aquele shopping do Anchieta, da Tenco,
o shoppingzinho que tem lá na cidade administrativa da Atenco. Então, calhou que a gente tinha os 2 atestados, provavelmente eles montaram essa licitação querendo induzir um pouco para uma empresa específica ganhar, porque não tem muito a ver você ter atestado de expografia em patrimônio, né, e museografia, e programação para tela multitoque. E aí foi lindo para a gente, porque a gente tinha os 2, a gente entrou nessa licitação, e é muito bom quando ocorre isso, porque você sabe que vai ter pouca concorrência. Então, você não baixa muito o preço, você já pode entrar com seu preço cheio, quase cheio. Mas ainda é sempre uma aposta, porque se tiver mais um, e esse um abaixar abaixo do seu, quando abrir o envelope de preço, você vai perder, né? E depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, que são alguns envelopes que você tem que organizar. Documentação toda mais burocrática, fiscal, né? Depois um outro de documentação técnica, que é suas CATs, suas comprovações de acervo técnico. Depois, se está tudo certo nesses 2 envelopes, aí eles abrem o terceiro, que é de preço. Então, o que acontece com a gente, muitas vezes, é que como essas licitações são muito exigentes em termos de comprovação técnica de equipe, série de contratos que você tem que ter, né? Algumas pedem museólogo, historiador, os engenheiros, todo mundo, né? X atestados. Em muitos casos, a gente já chegou sozinho tendo 7 ou 8 empresas, todas foram caindo nas aberturas de envelope, verificação de documento, e a gente chegou sozinho na de preço. Isso depois a gente pode conversar um pouquinho sobre essas sessões de abertura de envelope também. E aí esse projeto aqui, ele tinha algumas coisas interessantes, como reversibilidade. Sempre que você vai trabalhar em patrimônio, você tem que tentar ser reversível. O que é? Não fazer uma intervenção no bem edificado que não seja reversível, né? Curadoria, essa a gente foi responsável também pela curadoria para definir, era um acervo de mais de 100 peças sacras, né, entre esculturas, pinturas e objetos, desde cálices, castiçais de ouro, de prata, tudo, até um acervo imaterial, historiográfico, todo, que a gente teve que definir como seriam os agrupamentos, onde que ia se colocar cada um dessa, né, e uma questão de segurança também pelo valor que cada peça dessa tem, assim como outras que tem um valor já, na hora que você olha, você vê um cálice muito grande de ouro, você imagina que aquilo vale não só pelo valor histórico, como o valor da peça em termos de metal também. O Palácio da Liberdade, que foi uma ideia, já que não é a obra, o acervo como protagonista, e sim o edifício, né, o espaço como protagonista. Então, aqui a gente entrou com uma expografia bem mais reta, né, sempre deslocada da parede, tentando dar o destaque maior para as peças, né? E a gente organizou as salas todas a partir de uma ideia conceitual de vitrais, né, com cores associadas aos ritos da igreja. Então, aqui o azul, por exemplo, que é ligada à Sagrada Família, né? E aqui verde ligado aos santos franciscanos, por exemplo. Já nesse caso, a gente trabalhou toda uma sinalização, uma expografia, que a ideia era ficar quase que invisível dentro do palácio, porque o palácio já tem muita informação, né? Então vocês veem como que ela vem sabendo que não é algo antigo, né? Que tem um design contemporâneo, no entanto, que quase mimetize dentro do espaço, né? E aí, com uma musealização do próprio espaço, com indicação do que significa e do valor que tem cada questão dessa. A ideia de reversibilidade, não é nada furando parede, nem mais, determinação toda de percursos através dos tapetes vermelhos, né, dos passadiços, questão de segurança também, muito importante de pensar, e aqui no caso da segurança, até para quantas pessoas simultaneamente podiam estar em cada espaço, então todo um cálculo museológico, por isso essa questão do controle de público. Aqui já o Espaço Interativo de Ciência da Vida, que eu mostrei para vocês, uma estratégia muito mais intensa, que aqui é para ser um espaço educativo, que a pessoa entra, emerge e já tem uma visão diferente daquela visão que você vai ter de ciência na escola, né? Aqui é um museu mais infantil, né? Então até a altura que a gente colocou cada uma das peças é pensado, né?
se lá no Museu de Arte Sacra algumas peças ficavam no alto, porque elas têm que ser observadas de baixo para cima, né, como um Jesus crucificado, por exemplo. Aqui todas as peças a gente colocou numa média de 1,20, que é a média de altura do olho das crianças nessa faixa aí de sexta série, por aí, né, da quarta à oitava, que era o principal público deles aí, do 5º ano ao 9º ano, como vocês falam hoje em dia, né? Então tinha essa ideia de associação por cores em cada uma das salas e aquela identidade que eu já tinha mostrado para vocês. Algumas estratégias também de iluminação, aqui é com um LED, uma fita de LED não, uma fita de fibra ótica side light, foi a primeira vez que foi usado em Minas Gerais esse tipo de tecnologia, que você consegue ter um emissor só e ela emite luz por 40 metros, né? Isso é uma beleza para dar manutenção, porque se queimar, a fibra ótica não queima, o que pode queimar é o emissor, você só troca o emissor. Isso a gente descobriu no meio da execução, modificamos o projeto só para conseguir utilizar essa tecnologia, porque até então estava sendo feita com lâmpadas tubulares e acrílico leitoso, e aí tinha que pensar sempre onde que você ia tirar, por exemplo. Esse pedaço era removível para poder dar manutenção nessas lâmpadas. Com essa tecnologia Side Light, resolveu vários problemas ao longo da vida. Pintar o teto de preto, sempre uma boa estratégia para você passar tubulação, fios. Esses painéis todos são afastados 30 a 40 centímetros da parede, porque você coloca lá atrás computadores, projetores, uma série de outros equipamentos que você precisa trabalhar numa exposição como essa. Aqui é a Casa da Ciência, que eu comentei para vocês, que tinha uma ideia de apresentar as pesquisas e o pessoal conhecer um pouco do trabalho interno do INPA, né, através desse espaço. Então, a gente teve que ter contato com muitos pesquisadores para promover essa ideia de um espaço interativo também, mas uma ideia de interatividade diferente um pouco do espaço de interativo de ciência da vida, que era mais tecnológico. Aqui é uma ideia de interatividade mais analógica, onde você pode interagir, pegar nas peças. A tecnologia está voltando à cena agora, por causa do Covid, mas nos últimos 6, 7 anos, a onda era interatividade analógica, porque interagir com tela e tecnologia de projeção e tal, isso ficou muito banal, né? Isso ficou recorrente. Então, uma interatividade analógica começou cada vez mais, onde o corpo interage, pega, puxa uma gaveta e coloca de novo, e gira uma manivela, estava muito mais em voga até vir o Covid. E aí, tá vendo aqui pegando uma lupa para olhar, né? Então a gente buscou esse espaço todo através dessa interatividade analógica, que tem muito a ver com a prática no laboratório também. Mas depois do Covid, está voltando a questão de cada um no seu celular, QR Code, não encostar, né? Mas o pessoal da Fiocruz, mesmo esse projeto aí na Fiocruz, atualmente a gente está fazendo um outro projeto tipográfico para eles, e eles são especialistas tanto na questão da saúde quanto da museografia, e eles acham que daqui a pouco vai passar e vai voltar o museu ser como vinha sendo, né? Valorizando, voltando a essa tendência de uma interação mais analógica. E aí esse aqui é um sítio arqueológico, então é um outro tipo de projeto muito específico para se captar numa licitação, que normalmente, quando tem sítio arqueológico, eles pedem um CAT que comprova que você já fez um trabalho em um sítio arqueológico, né? Assim como você for fazer um projeto numa indústria, normalmente eles vão te pedir para você comprovar que já desenvolveu o projeto de indústria de X metros quadrados, com tais profissionais envolvidos, com engenheiro de produção, isso, aquilo, outro. Então aqui também foi uma licitação, todos esses praticamente que eu mostrei até agora foram licitações, né? E a maioria delas menor preço. Esse que é um problema que a gente tem, menor preço. No entanto, por serem licitações mais específicas, a gente consegue não precisar abaixar tanto o preço para pegar, enquanto quando a gente participava de licitações de arquitetura convencional, que muitas vezes o preço cai muito, porque é fácil de você comprovar os atestados técnicos. E aqui na Fiocruz tinha um sítio arqueológico, que eles encontraram quando foram construir esse prédio, na hora de fazer a fundação, acharam um sítio arqueológico
que era do primeiro forno de incineração de lixo urbano da cidade do Rio de Janeiro. E a ideia desse projeto era criar um espaço expográfico e de visualização desse sítio arqueológico, incluindo guarda-corpo, passarela, cobertura, né? Então a gente desenvolveu esse sistema mais bruto, né? Essa ideia de um material mais bruto, com tratamento para aguentar a maresia. Não tem muitas imagens aqui da... Deixa eu ver se consigo puxar aqui mais uma imagem para vocês da arquitetura. Vocês estão vendo essa tela aqui do site da equipe B? Sim, tá dando para ver. Sim. Deixa eu abrir uma... Podia conseguir usar meu próprio site, seria legal. Então, né, esse espaço, né, a gente projetou tanto... Deixa eu ver uma que mostra um pouquinho mais de longe. Essas fotos não estão boas, a gente precisa fazer umas fotografias melhores desse projeto. Mas aí dá para ter uma ideia do sítio arqueológico, não está dando para ter muita ideia do projeto da cobertura. Aqui dá para ver um pouco ela, né? Então a ideia foi criar uma cobertura aqui, e aí tem alguns problemas de licitação, que é até bom citar aqui para vocês isso aqui. Esse projeto, esse forro, por exemplo, a gente especificou, entregou tudo licitado, organizado para eles licitarem a execução, e era um forro cobre reflexivo, porque a ideia era que alguém que viesse de longe visse o reflexo do próprio sítio arqueológico aqui, desse uma ideia meio fractal, mas que te chamasse atenção para alguma coisa ali, e aí você chegava para olhar para baixo, para ver o sítio e tal. Tem alguns detalhes muito interessantes, como forma de lavar e de limpeza da passarela, porque ela é com chapa perfurada para você poder ver lá embaixo, mas ao mesmo tempo não pode ficar caindo a poeira e toda a sujeira dos tênis no sítio. Então tem todo um sistema de placas de acrílico aqui para fazer o escoamento da água no momento da limpeza dessas chapas. Mas isso acontece que a empresa que ganha a execução e muitas vezes, na maioria das vezes, não é incluído o acompanhamento dessas obras por quem fez o projeto, né? E aí a empresa modifica uma coisinha aqui, modifica outra ali, e o dia que inaugura dá uma tristeza quando você vê que eles modificaram alguma coisa que era relevante para o projeto. Mas, apesar disso, eu acho que esse projeto ficou bastante interessante. No geral, eles conseguiram executar bem. Mais uma maquete tátil, e aí a gente desenvolve toda a parte de comunicação visual, desenvolvimento de conteúdo, peças gráficas, inclusive tem comunicólogo na empresa. O que um comunicólogo faz na sua equipe? O comunicólogo transforma um conteúdo que é técnico, né? Então o historiador te entrega um conteúdo, às vezes, organizado, beleza, enxuto, mas você tem que transmitir aquela informação para um público-alvo. Você não vai pegar um texto do biólogo, lá igual no Espaço Interativo de Ciência da Vida, que vieram de 7 biólogos do UFMG, todos professores, doutores, e botar aquele texto para uma criança ler, né? Então tem que fazer essa peneira, essa filtragem de transformar num texto macio para o seu público-alvo, que a gente chama de um tratamento de informação, né? Para o público-alvo, assim como tem um redator na revista, né? E tem toda uma gestão de informação que tem que ser muito organizada, porque você tem que receber material, aí você tem que tratar esse material, organizar o material para depois esse material ser diagramado pelos designers da equipe, né? Muito bem. Beleza, gente? Está muito cansativo? Está pesado? Está rolando? Nossa, tá rolando super. Várias anotações. Então, aí tem algumas nuances aí nesse trabalho, né? Então, eu falei de expografia e dentro da expografia eu fui citando vários campos que se correlacionam, né? Mas aí a gente tem um campo que é maior que a expografia, que é a museografia, né? E que é diferente da museologia. Museólogo faz museologia. Museografia já vem para o campo
do design de interiores também, da arquitetura também, porque museólogo não faz projeto de espaço, né? Quem projeta espaço é arquiteto ou design de interiores, né? Alguns museólogos inventam ir nesse campo, mas não é a praia deles. Eles não têm dentro da formação deles nenhuma disciplina que trabalhe com projeto espacial, né? Então, assim como nós não temos a capacidade de desenvolver um plano museológico sem um museólogo, né? Então, é sempre esse trabalho interdisciplinar, multidisciplinar. Mas a museografia é um campo interessante, ele é diferente da expografia. Tem muita similaridade, mas tem diferença. Porque a museografia... Ué, não passou aqui. Né? A museografia, ela envolve os estudos e teorias relacionados aos museus, suas tipologias, organizações e funcionamento. Então, é a museologia, né? E a museografia é como se fosse entender o funcionamento de um museu ou de um espaço museal, mas também essa questão espacial, que envolve a exposição, que envolve a comunicação no espaço, que envolve a sinalização também, né? Então tem não só a parte museológica, que é como se fosse o arquiteto fazendo um plano diretor, né? Não é só a parte do plano museológico e da organização institucional de um lugar, mas também como a organização espacial e expográfica. Beleza? Lembra lá no Palácio das Artes, quando eu falei que só podia 20 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a gente teve que fazer todo um roteiro, todo um cálculo de tempo por quantidade de grupo, para saber onde que ele estava na hora que o outro podia entrar, mas quantas pessoas eu tenho para vigiar, né? Então, quando esse vigia de sala deixa esse grupo ir para lá, ele volta aqui para receber o próximo grupo e o outro vigia agora está cuidando daquele. Então, a gente criou uma logística lá que a gente conseguia ter 3 grupos visitando simultaneamente o Palácio das Artes, não, da Liberdade, sem se chocarem e sem colocar o acervo em risco. Isso é uma estratégia museográfica, que envolve uma logística museológica para um espaço expográfico e museográfico. Muito bem, né? Vamos lá. E aí, aquele museu da cidade da Parnaíba, que foi uma licitação muito interessante também, e aí eu falei com você sobre aquelas sessões de abertura de envelope, né? E aí, para participar dessas licitações, dá muito trabalho, né? Então, algumas você gasta um mês montando documentação, montando equipe, juntando documentação de toda a equipe. Às vezes, você perde uma licitação porque faltou um atestado de um engenheiro elétrico que comprovasse tantos metros tivesse uma RT, né, ou uma CAT de tantos metros de projeto elétrico em edifício tombado, né? Então, às vezes, você não consegue fechar uma equipe por um detalhe. Ou falta um documento de uma carta de anuência. O que é carta de anuência? É aquela pessoa atestando que, se você ganhar, ele vai estar na sua equipe. E aí teve uma vez que a gente perdeu uma licitação em Brasília, por exemplo, porque não tinha minha carta de anuência. E eu estava lá como meu nome como no contrato social da empresa, como responsável técnico da coordenação da equipe, mas eles falaram que eu tinha que ter colocado uma carta de anuência falando que eu me comprometia a trabalhar no projeto. Então, às vezes, tem umas coisas meio estranhas que acontecem, né? Essa aí a gente entrou com recurso, né? E aí você tem que gastar com advogado e tudo, mas mesmo assim a gente perdeu. E aí, muitas vezes não compensa você continuar batendo ali na tecla e lutando, não, porque às vezes tem forças maiores que impedem que você ganhe alguma licitação. E eu estava falando desse caso porque foi engraçado o processo. Muitas vezes você tem uma visita técnica que você tem que fazer, que é pedido no edital da licitação, para fazer uma visita técnica de reconhecimento do lugar. E aí, na documentação que você vai entregar para concorrer à licitação, pede que tenha o documento assinado pelo órgão, assinando que você fez a visita técnica, você ou algum representante legal. E aí, o que a gente faz normalmente? Contrata alguém lá na cidade para fazer a visita técnica para a gente. Manda uma procuração para essa pessoa, para ela poder ir lá, levar o papelzinho, fazer a visita técnica e receber o atestado de que fez a visita técnica. Manda para a gente junta na documentação para entrar na licitação. Então, essa licitação em Parnaíba fica
a 5 horas de carro de Teresina, então você tem que descer de avião em Teresina ou em Fortaleza, alugar um carro e 5 horas para lá. Não dava para fazer a visita técnica, né? Mas é lindo esse lugar, é do lado dos Lençóis Maranhenses e de Jericoacoara, é o meio da Rota das Emoções, é o Delta do Parnaíba. Isso é bom desse tipo de projeto nosso, a gente viaja para uns lugares legais. E aí, na hora da concorrência, a gente já viu, essa licitação ela abriu uma vez e fechou, e a gente não tinha visto ela. Na segunda vez que ela abriu, a gente viu, a gente falou, opa, se ela abriu e fechou, é porque não teve procura ou porque ninguém cumpriu os requisitos, né? Ela deu, não conseguiu contratar. Aí a gente cresceu o olho, contratamos uma pessoa para fazer a visita técnica, montamos toda a documentação e nós gastamos mais de um mês nessa documentação aí e às vezes você descobre uma licitação faltando muito pouco prazo para ela ocorrer, não dá tempo de você montar o que precisa. E aí nós compramos passagem, o Leandro foi lá para Teresina, essa licitação ocorreu em Teresina, na sede do IFAM em Teresina, foi lá para sentar na mesinha para participar da sessão de abertura de envelope, né? Então, uma outra empresa de São Paulo mandou a documentação, mas não foi, né? Quando foi abrindo os envelopes, você tem direito de ver todo o documento da outra empresa, né? E aí a gente impugnou, considerou, o Leandro achou 11 erros na documentação da outra empresa, né? E foram só nós dois que entramos. Nesse processo, normalmente você tem que botar os 3 envelopes em cima da mesa. O pregoeiro distraiu e não pediu. E a gente já sabe que às vezes ocorre esses vacilos. Por isso que é bom você estar lá presente, quando você quer ganhar mesmo, quando você já investiu. E o Leandro levou 2 envelopes. Um que estava com 25% de desconto e um que estava com 1% de desconto no valor de referência. E aí a gente falou, se der certo, você tira da mochila o envelope só na hora que ele pedir. Se ele pedir tudo no começo, você bota tudo no começo. Por sorte, o cara não pediu. Quando a gente eliminou a outra empresa, o Leandro já puxou o envelope com 1% de desconto. E essa licitação foi maravilhosa, que a gente ganhou ela com 99% do valor de referência. Mas aí foi um trabalho muito legal, uma equipe bacana. A gente fez desde o plano museológico até definindo. E pena que o museu não foi feito até hoje. Mas todo o plano museológico e toda a ideia de ocupação dos espaços, adequação arquitetônica, as instalações, segurança, tipografia, mudança de acessibilidade, inserção de elevadores, banheiros acessíveis, um projeto completo, uma pesquisa etnográfica e cultural muito grande, conversar com todos os grupos da cidade, né, o plano museológico completo deles, todo o desenvolvimento da identidade visual do espaço. Eu tenho até uns caderninhos, de vez em quando a gente produz uns souvenirs assim dos projetos que a gente faz. Eu uso muito esses aqui, que a gente fez uns caderninhos, né, com essa identidade aí do Museu da Parnaíba. Sinalização toda. Sinalização tem vários níveis, tá, gente? Indicativa, interpretativa, sinalização impressa. E cada projeto desse, se for entrar dentro, é uma história, né? Então, estou passando bem sinteticamente. Sinalização indicativa, né? É essa que fala para frente, para o lado, para cá, para lá. Tem uma coisa que chama plano funcional. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando você vai fazer uma sinalização indicativa, primeiro você faz o plano funcional, que é o quê? Não é em todas as esquinas ou todo lugar que eu vou falar banheiro para lá, banheiro para lá, banheiro para lá. Então você tem que definir qual que é a hierarquia de informação. Porque se você for falar de tudo em todas as placas vão ter 30 informações. Então você tem que saber a partir de quantos metros, a partir de qual distância que eu falo disso. Em quais pontos eu cito isso ou cito aquilo? Provavelmente vocês nunca passaram a pensar sobre um plano funcional, né? Mas imagina se eu, em todas as placas, colocar tudo que tem no espaço. Então você tem que criar essa hierarquia de informação, isso chama um plano funcional. Porque ele vai determinar qual que é a regra para você implementar a sinalização. E aí você tem elas soltas, elas de parede, você tem o desenvolvimento de pictogramas, né? Então, para cada museu, a gente desenvolve uma paleta de pictogramas também relacionado com o desenvolvimento da marca.
Aqui já é a Casa Gaia, que é um museu muito interessante, de uma família arquimilionária lá do Rio de Janeiro, uma família de petroleiros. Eles são donos de uma refinaria de petróleo. Será que tem dinheiro? Pra você ter ideia, o Museu Casa Gaia foi uma doação, a Casa Gaia, né? Ele doou a própria casa e todo o acervo de obra de arte que tem dentro da casa para o Museu Imperial de Petrópolis, porque ele gostava muito do Museu Imperial. E a ideia do senhor Gaia aí era proteger o patrimônio dos filhos e dos herdeiros, para eles não depenarem a casa dele, porque era toda uma coleção de arte que ele montou a vida inteira e cuidou da casa dele. Então ele doou a casa com toda a obra de arte, tudo avaliado em torno de, por baixo, 27 milhões de reais na época. E, para vocês terem uma ideia, você só pode doar alguma coisa sem autorização de todos os seus herdeiros se equivaler a menos de 5% da sua fortuna. Então, entenda o tamanho da família que a gente está, da fortuna que nós estamos falando, né? Tem muita briga interna nessa família aí, eles se odeiam. E aí o seu Gaia doou essa casa, a gente ganhou, também foi um processo de licitação, a gente contratou um arquiteta no Rio de Janeiro para fazer a visita técnica, montamos toda a documentação e contratamos ela com a procuração para ela ir. Se eu não me engano, a gente contratou para ela ir representar a gente na licitação, ou se a gente foi lá nessa licitação. Não fui eu que fui, por isso que eu estou em dúvida. Mas beleza, esse aí foi todo o desenvolvimento do conceito museológico, proposta museográfica, né, e plano de conservação do acervo. Isso é um outro campo específico. E aí entenda o que eu falei sobre uma proposta museográfica, como é diferente de uma puramente expográfica, né? Dentro de uma proposta museográfica, tem a expografia, porque aqui dentro da Casa Gaia em si, é todo um museu, você está musealizando não só a edificação como o acervo, mas tem uma logística, né? Então, o primeiro desafio era, daqui do ponto 1 até a exposição, e até as áreas expositivas, tem um desnível de 14 metros, ou 9 metros, se não me engano. Então, foi criar um sistema de acessibilidade para a pessoa conseguir chegar até aqui em cima. Depois, toda uma acessibilidade interna, desenvolvimento de um anexo. Então, em alguns casos, a gente faz projetos de anexo, né? Ah, você não faz arquitetura normal? Faço também, né? Quando tem necessidade de anexo ou de um outro edifício para complementar. Amanhã mesmo estou entregando um anteprojeto de um edifício que vai ser, não um anexo grudado, mas um edifício lá para o CAMI, que é aquele museu dos Açores, lá em Florianópolis. Que é uma arquitetura mais ou menos comum, comum não, convencional, não é um projeto com restauro, com isso. Aí anexo, tal, proposta de onde vai estar o café, qual que é o percurso, como que esse usuário, essa pessoa vai entrar aqui, toda uma área de recepção, guarda-volumes, portaria, estacionamento, né? Teve uma parte de identificação e sinalização interpretativa do jardim também. Então, se eu comentei com vocês o que é uma sinalização indicativa, isso aqui tem também uma sinalização interpretativa, que é aquela que fala do edifício, fala do lugar, que é um outro tipo de sinalização, que é aquela que vem com conteúdo de informação também, né? E impacto na paisagem é muito legal, que de lá você tem toda essa paisagem do Cosme Velho, que é fantástica. Aí esses espaços que eu falei, loja, né, banheiros, cafeteria, recepção, anexo, regularização de pavimento, né? Às vezes você não faz uma rampa, às vezes tem alguns lugares que você vai só regularizar o piso para ele dar acessibilidade, né? Aí aqui já a parte interna, que é um trabalho todo museográfico também, olha, que é uma definição dos usos de cada espaço. Nem todo espaço é para o público, né? Você tem reserva técnica, você tem biblioteca, você tem um espaço de pesquisa, você tem um espaço administrativo, né? Então, é o primeiro trabalho fazer essa definição de espaço sem coleção, com coleção, interno sem coleção, interno com coleção e circulação. O que seria um interno com coleção? Restauro, reserva técnica, né? Pesquisa. Então, são espaços que você pode usar o acervo físico, ali a coleção, mas que não é de acesso público.
sinalização, que eu já comentei com vocês como funciona. Olha aqui, isso aqui é um tipo, não é plano funcional, mas é um tipo de mapa de instalação de sinalização, né? Você faz um tanto de plaquinha, você tem que criar todo um código, uma logística, uma nomenclatura de onde você vai poder instalar, né? Uma placa instalada num lugar errado, ela atrapalha muito as coisas, né? Ou um erro aqui dentro do que está sendo feito. Outro profissional que a gente contrata sempre, que é terceirizado, é revisor, tá? O revisor tem que entrar na hora que as peças estão prontas para ver o que tem de texto incorreto ou de alguma informação incorreta. Aqui já é o Palácio da Liberdade, né? Toda uma parte museográfica também, eu já comentei com vocês. E nesse aqui a gente fez o desenvolvimento de material de apoio à visitação, né? Folder, material educativo também, para professores, estudantes, toda uma sinalização interpretativa de jardim, né? Aqui é o ICV, mostrando para vocês um pouco do material gráfico, do desenvolvimento de pictogramas e ícones, uma aplicação de uma projeção anamórfica. Quando você anda aqui, isso era na entrada, você via o balão, que é o ícone que a gente desenvolveu, né? Para o museu, a logo. E quando você anda aqui no espaço, esse balão está gigante, espalhado aqui pelo chão, pela escada, pela parede, né? Aqui todo lá a sinalização e identidade visual do Museu de Arte Sacra do Estado de Alagoas, né? E para fechar aqui com vocês, agora que deu 1 hora aqui, eu prometi que eu não ia passar muito de 1 hora, e para dar tempo de vocês fazerem as perguntas, aquela questão da promoção do patrimônio, né, a partir do trabalho digital. E gosto de citar essa frase, né, do Aloysio Magalhães, que a gente só preserva aquilo que se ama, né, mas só se ama aquilo que se conhece. Então, nós não somos especialistas em restauro para fazer salvaguarda do patrimônio edificado, nem somos especialistas no trabalho N com patrimônio, mas nossa função é dar acesso ao patrimônio, que seja através de uma exposição, seja através de transformar um espaço em um espaço museal, ou de musealizar a própria cidade ou um parque, né? A gente já fez alguns projetos de musealização e sinalização de parque também, mas essa ideia de promover o patrimônio, de dar acesso. E você pode dar acesso ao patrimônio cultural, não só através de espaço físico, como também do digital, né? Então, a gente muitas vezes trabalha essa promoção, principalmente do patrimônio edificado, através de linguagens digitais. Porque, como a gente disse, como ele disse, só se preserva aquilo, só se ama aquilo que se conhece, né? Sem nem saber o que é patrimônio e se aquilo é um patrimônio, como que você vai trabalhar, né? E o que seria patrimônio? Tudo que tem importância histórica e cultural para um país ou uma comunidade. Não precisa ser tombado ou registrado para ter valor patrimonial, né? Ou valor museal, né? Inclusive, primeiro você identifica o valor em alguma coisa para depois entrar com o processo de inventário, de tombamento, né? E no caso dos bens imateriais, como o queijo de Minas, o queijo salitre, canastra e do Cerro, eles são registrados. Bem material, você não fala que é tombado, fala que é registrado, né? Igual a cavalhada lá em Brumal. É uma festa, né? Então a festa é um bem material, ela é registrada, não é tombada. E aqui é o Marcos Urbanos, depois vocês podem acessar aí para ver. Quem quiser imprimir 3D, qualquer estátua dessa aqui de BH, você tem disponível o arquivo para impressão, a gente escaneou ela, você pode visualizar 3D, girar e tal, fazer filtragem por tipo de material, por regional, por tipo de tema, né? Então, bustos, ou você quer ver só o que é busto e que é de mármore, o busto de, como que é o nome desse? De cobre, né? E aí, dá para fazer vários tipos de monumento, então dá para fazer várias filtragens, clicar, ter algumas informações, girar e baixar 3D. Olha aqui uma filtragem, né? Por data, por tipo, por o que for. Muito bem. Então esse é o Marcos Urbanos, é o último lançamento nosso, assim, o último projeto que a gente botou no ar. Atualmente nós estamos desenvolvendo um que chama Bem BH, que são roteiros guiados, tipo audioguia, para andar na cidade falando sobre
experiência urbana mesmo, e falando sobre um pouco da paisagem cultural, elementos culturais que tem em um roteiro para você fazer. Por exemplo, Afonso Pena, Rua Sapucaí, Rua da Bahia, Praça da Liberdade em torno, né? Então a gente está nessa fase agora de desenvolver esse projeto. Ah, mas como que você fez isso? Por que você faz isso? Foi uma licitação? Não. Isso foram projetos de lei de incentivo à cultura, que a gente tem uma série de ideias e fica escrevendo e tentando depois captar. Então esse projeto a gente aprovou na lei de incentivo e conseguiu captar junto à MGS, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte, semi-capital, meio público, meio privado. Esse já é o Guia do Bem, a gente já conseguiu, ganhou prêmios com o Guia do Bem. Essa semana, especificamente, ele está fora do ar, a gente está fazendo uma atualização no guia, mas alguns de vocês já devem ter usado o guia. O Altino é um dos maiores propagadores do guia e faz muita publicidade para a gente do guia, mas muita gente usa o guia porque ele tem todos os bens arquitetônicos tombados de Belo Horizonte até o ano de 2015, julho de 2015, quando foi a última atualização de acervo que a gente fez. Mas todos os bens tombados em nível municipal, estadual e federal estão organizados. É a única plataforma de Belo Horizonte que une essas três instâncias. Caso contrário, você vai ter que ir ou na diretoria de patrimônio para saber se é municipal, no IEFA para saber se é estadual, ou no IFAM para saber se tem um tombamento federal. Lá, além de ter dividido por estilo, terem textos, você pode fazer filtragem por 3D, tem uma série de modelos 3D, esses não dão para baixar, mas dão para visualizar e girar lá dentro. Tem informações como fotos, desenhos originais de alguns casos, né? A gente fotografou todos, o pessoal ficou bem bronzeado lá no escritório na época para fotografar 800 bens pela cidade. E aí você tem que escolher horário, dia, montar rota, toda uma logística específica. Jogos patrimoniais, isso aqui foi um concurso do antigo Ministério das Comunicações, que a gente participou no edital, que era um edital para jogos sérios, né? O que é jogo sério? Jogo que trata de algum conteúdo específico que não é só lúdico, que não é só de brincadeira. E aí a gente propôs esse jogo e conseguimos ganhar essa premiação na época, em 2015. Ah, quanto que foi? Não tem problema falar, não, se digitar na internet, vocês sabem. Esse aqui eles deram um prêmio de R$50 mil na época para desenvolver esse jogo. E a gente gastamos mais ou menos um ano e pouco, com essa equipe multi, sempre, né? Mas para desenvolver o aplicativo. Atualmente ele não está mais nas lojas, nem na Apple, nem na Play, mas vocês conseguem jogar ele aí pelo online, tá? No jogospatrimoniais.com.br. E aí isso é um problema de projetos digitais, porque você consegue manter eles no ar por um tempo. Se você não conseguir captar mais dinheiro, você às vezes muda a tecnologia do navegador e cai. Então, o Guia do Bem, a gente é uma luta para a gente conseguir deixar ele no ar, porque atualmente nós não temos ninguém bancando, né? Ele. O Circuito de Minas, que é em parceria com o IEFA, tem alguns anos que a gente desenvolveu também, é bem próximo da lógica do Guia do Bem, mas envolve o território do Estado. Alguns da empresa, né? Bianca, eu e o Leandro já deve ter dado aula para alguns de vocês, professor convidado aqui na PUC também, comunicóloga Clara Guimarães, designer que agora até estamos com outro designer, não é a Melissa, eu esqueci de atualizar aqui, o museólogo Carlos Jota, que é museólogo do MM Gerdau também, que trabalha com a gente em boa parte dos projetos, o Leonardo Miranda, que é mestre em história, historiador, a Lorena, que agora está de licença com a filhinha dela, mas que é engenheira de produção civil, que faz toda a parte de orçamentação. Não está o nome aqui ainda do Raul e da Silvia, que são estagiários nossos de arquitetura, que são estudantes lá da praça, né? Já tivemos estagiários aqui do Corel também, e fora esses outros profissionais que a gente vai contratando de acordo com o tipo do projeto. Atualmente a gente tem mais alguns profissionais terceirizados no desenvolvimento de mídias, às vezes, produção de vídeo, né? O serviço de programação, atualmente, a gente subcontrata, a gente não tem mais programadores, nós passamos vários anos com programação interna dentro da empresa. Então, atualmente, a programação do BEM-BH, por exemplo, está desenvolvida por uma empresa parceira que chama Zaptec,
que é a que fez o aplicativo do Mercado Central, do CCBB, né? Porque você manter uma equipe de programadores também não é muito simples, dependendo do volume de trabalho que você tem. Gente, espero que não tenha sido muito exaustivo, muito cansativo. Eu sei que é um conjunto de informações grande e fico aí à disposição para qualquer questão, dúvida que vocês tiverem agora. Muito obrigado.